Bom dia, a paz de Jesus. Bom estar aqui hoje, né? Isso é muito bom, porque para que estivéssemos aqui, teve alguém que nos chamou para estar aqui, e não foi ninguém a não ser Ele, o nosso Deus. Nós estamos aqui convidados pelo nosso Deus, porque ninguém, como diz Jesus, ninguém vem ao Pai se não for por mim, e ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Nós estamos aqui atraídos pelo próprio Deus, amém? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Adirley, faço parte da Renovação Carismática há 25 anos, sou casado com a Patrícia, que está ali sentadinha, e temos 2 filhas. Nesse tempo, eu estou coordenando o Ministério da Formação no Estado do Paraná e também sou membro do Núcleo Nacional da Formação. E faço parte do grupo de oração Jesus Eucarístico da Capela Mãe da Divina Misericórdia. Bom, eu quero começar com vocês exatamente com uma frase que Jim Murphy, que é o nosso presidente maior, que é o presidente do ICRIS Mundial, Renovação Mundial, começou quando falou a nós lá no ENF em 2018. Ele disse o seguinte: estamos aqui para entender o que o Espírito Santo tem para dizer nesse tempo. Ou seja, nós estamos aqui hoje para entender o que o Espírito Santo tem para nos dizer nesse tempo. Nesse tempo, como o Ademir já frisou, nós estaremos falando sobre as cartas lá do Apocalipse. Mas o que é importante para nós não é nos firmarmos naquele tempo, e sim nos transportarmos para o nosso dia de hoje, para esse dia 18 que aqui vivemos, para entender o que o Espírito Santo quer de nós como igreja, de nós como comunidade, de nós como servos. Então nós precisamos estar atentos, cada um de nós precisamos estar muito atentos, para entender o que realmente o Espírito Santo vem nos dizer, vem nos colocar no nosso coração. E quando a gente fala em cartas do Apocalipse, da igreja primitiva, nós somos levados, na maioria das vezes, a pensar uma igreja primitiva de uma maneira romântica. Eu posso falar muitas vezes o seguinte: como seria bom que eu tivesse vivido naquela época? Será que nós já não pensamos assim um dia? Imagina ouvir Pedro falando, ouvir Paulo, João, que delícia que seria. Porém, essa visão romântica só cabe no nosso coração, ela não existiu para quem realmente viveu naquele tempo. Porque se nós formos olhar, nenhum dos apóstolos teve vida mansa, ninguém, só João, segundo os estudiosos, não foi uma morte brutal, todos os outros foram. Muitos e muitos cristãos da época foram crucificados, decapitados, tiveram seus membros cortados, enterrados vivos. Então essa visão romântica, ela tem que dar lugar para uma visão real, e é aí que nós queremos entrar, e é aí que nós podemos iniciar dizendo que como começaram a história dessas cartas. Na verdade, João, o apóstolo João, ele era um bispo em Éfeso, porém, como com a perseguição, acaba-se então fazendo o quê? Exilando João. João vai e é exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos, ela fica a mais ou menos a uns 60 quilômetros de Éfeso, e ele é exilado nessa ilha. Ele tinha praticamente 90 anos e era colocado nessa ilha para quebrar pedras, quer dizer, não precisava dizer que ele estava ali para ser realmente detonado, para que a vida dele fosse realmente liquidada. Porém, nesse exílio que ele foi colocado, ele acaba por receber mensagens do próprio Jesus através de um anjo. E Jesus coloca para ele
e que ele escreva aquilo que está sendo ditado por Jesus. E aí começa uma coisa muito importante para nós entendermos, porque muitos de nós... Não vai ouvir, ele não tem como aumentar lá, que dá a microfone. Então, para muitos de nós... Eu pediria aos irmãos que estão chegando, chegarem em silêncio, porque já está acontecendo formação no ambiente. Precisamos ouvir o anúncio da palavra que vai ser proclamada. Amém. Então, Jesus usa um anjo para falar com João, e diz para João que escreva aí o que eu digo a essas igrejas. Na verdade, essa fuga que muitas vezes nós temos, né, do livro do Apocalipse, muita gente não gosta de ler o livro do Apocalipse, porque acha que aquilo ali é só desgraça. É o contrário, o livro de Apocalipse é só esperança, é a certeza da vitória, e com essa preocupação de passar essa segurança à igreja, é que Jesus começa então a ditar essas 7 cartas a João. Cada carta tem uma ênfase, cada carta é destinada a um lugar, mas todas elas vêm deixar claro como é que está se comportando cada igreja, e como é que cada igreja tem que fazer para se recuperar naquilo que ela não está fazendo direito. E nós vamos vendo que todas essas cartas que são dirigidas naquela época, elas nada mais são do que cartas dirigidas a nós, no nosso tempo hoje. Essas cartas são atualíssimas, e elas vêm demonstrar o amor de Jesus por cada um de nós, a misericórdia de Jesus, buscando fazer com que nós reconheçamos os caminhos que estamos andando e retomemos aquelas que necessário, o caminho da luz. E essas igrejas, elas ficavam naquilo que é chamado na época, né, de Ásia Menor. Ásia é uma região totalmente pagã, totalmente pagã. Aí já começa a dificuldade da igreja primitiva, região totalmente pagã. Bom, as 2 igrejas que me pediram para falar são as igrejas de Éfeso e Esmirna. Nós vamos ver que elas têm algumas coisas em comum, mas coisas extremamente diferentes, mas são riquezas, muitas. O Apocalipse, na verdade, até ele significa uma revelação. É uma revelação de Jesus, né? É chamado também de o livro da esperança, da confiança de Jesus, da fé inabalável que Jesus nos transfere. Mas vamos ver o que Jesus tem para nos falar. Vamos abrir a palavra. Lá no finalzinho, Apocalipse 2, de 1 a 7. Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos lá. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Nesse momento é Jesus ordenando, por intermédio do anjo, a João. A igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso. Esse anjo significa o pastor da igreja. Então Jesus pede, escreva ao pastor dessa igreja de Éfeso: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome
e não desanimastes, mas tenho contra ti que arrefecestes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bens: detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Palavra do Senhor. No primeiro momento, as cartas do Apocalipse, elas têm muita simbologia, é usado muita simbologia, por isso que às vezes, se a gente não fizer uma coisa bem tranquila, uma análise, um estudo, a gente pode ser levado a ter informações ou formações e também andar por caminhos errados sobre a beleza dessas cartas. Bom, para a gente começar, nós temos duas coisas a diferenciar: a cidade de Éfeso com a igreja de Éfeso. A cidade de Londrina com a igreja de Londrina, a cidade de Esmirna com a igreja de Londrina. E o problema sempre acontece nessa dualidade aí, as diferenças do povo de uma maneira geral com a diferença da igreja de Cristo. E aí que a coisa sempre gera os problemas. Éfeso foi de longe a maior cidade da Ásia Menor. Ela tinha o maior porto, e quem tem porto é porque tem transações comerciais. Ele tinha o maior porto, maiores transações comerciais, não precisava dizer que ela era também uma cidade de muito progresso, de muita riqueza. A cidade tinha por volta naquela época de 250 mil habitantes, e era uma das maiores cidades do mundo naquela época. Éfeso era uma das maiores cidades do mundo. E tinham 4 estradas, era um entroncamento bonito, que as 4 estradas levavam a Éfeso. Quer dizer, você chegava a Éfeso pelo porto e chegava pelas estradas. Então era um entroncamento e uma facilidade, né, daquilo que nós chamamos hoje de logística, né, possibilitando que Éfeso progredisse. Éfeso também era o centro da cultura de Ártemis. Ártemis era uma deusa, que também no grego ela é chamada de Diana ou Diana para nós, né? Então, essa deusa, os cultos a ela, diz a palavra que era o seguinte: os cultos a ela eram uma espécie de histeria, devassidão, embriaguez, desvio sexual, loucuras de mutilações, e não havia nenhum pudor, promiscuidade sexual a toda prova. E isso era o que o povo idolatrava. Você imagina um povo que idolatra, e tem um templo. Ártemis tinha um templo enorme, com colunas, com 170 e poucas colunas, de 20 metros em pedras de granito. Era um templo daquela. E esse templo era isso: templo de ladrões, templo de bandidos e de todas essas coisas que eu falei. Concordo que não tem como a igreja de Cristo se juntar a essa podridão. E é lógico que, só que isso não era coisa de um ou dois, isso eram os costumes da cidade de Éfeso. Isso era, o templo foi construído uma magnitude enorme para que pudesse dar vazão a essa forma de viver que os efésios gostavam. E a igreja de Cristo entra dentro desse contexto. A igreja de Cristo nasceu no ano 31 depois de Cristo. Praticamente, 31 depois de Cristo é basicamente a hora que Jesus está para morrer. É justamente o período da crucificação de Jesus. Então, Éfeso nasce nesse período,
praticamente junto com a crucificação de Jesus. E ela começa logo depois, né? Começa efetivamente logo depois de Pentecostes. Então ela é realmente uma igreja apostólica, certo? Como uma igreja apostólica, nascendo em Éfeso, dentro desse, possivelmente, conforme dizem os estudiosos, Paulo, numa primeira passagem que ele passou por Éfeso, ele deixou Átila e Aquiles, foram dois que ouviram Paulo, e eles possivelmente são eles considerados pelos estudiosos como os fundadores da igreja. Depois Paulo volta lá. Mas vamos ver o que a palavra nos diz. Olha lá no primeiro, ao anjo de Éfeso, comecinho da nossa leitura. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros. Aqui é o seguinte, essa primeira parte, esse primeiro versículo, Jesus quer dizer para Éfeso, para o guardião da cidade de Éfeso, para o pastor, quem é que vos fala? É o próprio Deus. Porque ele se identifica, em cada carta vocês vão ver que Jesus se identifica de uma forma para não deixar dúvida de que é ele. Segura as 7 estrelas na sua mão direita. Segurar, no termo hebraico, né, na época, quer dizer o seguinte: aquele que domina, aquele que tem o poder, aquele que tem autoridade. Então Jesus está falando que aqui quem fala é aquele que tem autoridade sobre as 7 estrelas. As estrelas são justamente os anjos, que são os guardiões das igrejas. Ou seja, sou eu que seguro vocês, pastores dessas 7 igrejas. Sou eu, é Jesus quem manda neles. E sou eu também que ando pelo meio dos 7 candelabros. Os 7 candelabros. Os candelabros significavam as igrejas. Então Jesus de cara dá um recado para eles: ó, sou eu que coordeno, que tenho autoridade sobre os pastores dessas 7 igrejas, e sou eu quem anda pelo meio dessas 7 igrejas. Sou eu que ilumino essas 7 igrejas. Sou eu que faço com que essas igrejas andem. Então ali ele já toma e já informa ao pastor daquela igreja, ao anjo daquela igreja, que é necessário que o ouça com muita atenção. Daí Jesus fala, continuando: conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que dizem apóstolos, e não o são, e os achastes mentirosos. Conheço tuas obras. Jesus começa dizendo para eles que conhece as obras dele, que sabe que eles têm um trabalho muito firme, que eles têm um trabalho firme porque eles têm que lutar com todas essas heresias que acontecem na cidade de Éfeso, que ele tem que fazer um trabalho, que eles têm que fazer um trabalho muito duro, e também tem que ter muita paciência. Jesus sabe que eles têm que ter muita paciência. Então Jesus começa elogiando e mostrando as coisas boas que eles têm. Mas ele fala: não pode suportar os maus. Sim, porque a igreja de Éfeso, ela vinha de uma formação muito forte, porque por essa igreja de Éfeso passaram Paulo deixou para Timóteo é morto, assume João, que pelos diz os historiadores, Maria foi com João morar em Éfeso também. Percebe que o pessoal que educou essa igreja era... Então a igreja é extremamente fiel aos princípios de Jesus, e ela não deixava nada de mal, era uma extremamente ortodoxa, onde os valores dela eram realmente radicais. Se isso não é bom, nós não queremos, nem que seja uma partezinha. Não é bom, não faz parte da nossa igreja. Puseste às provas os que dizem apóstolos, não o são, e achaste mentirosos. Então a igreja era o seguinte: existiam alguns apóstolos, né, que naquela época estava começando, existia algum apóstolo, que nem às vezes no nosso grupo de oração, né, aparece alguém que diz que foi da renovação, lá do Acre, que não sei quem, que ele está, e quer começar e quer servir já.
E nós, às vezes, com nossos corações caridosos, né, nós deixamos com que ele entre no grupo e passe a servir. Depois de 2, 3 meses, você vai descobrir que nada daquilo que ele falou era verdade. Por isso que, às vezes, por zelo da nossa igreja, quando a gente sai daqui e vai pregar fora de Londrina, nós temos que levar uma carta do bispo e da coordenação, para poder dizer quem nós somos, uma carta de apresentação. E naquela época, eles não tinham esse negócio de carta de apresentação, mas eles tinham uma sabedoria imensa, e eles oravam e pediam o discernimento do Espírito Santo. Então, falsos apóstolos foram expulsos, porque eles acharam os mentirosos. E na verdade, como é que eu acho quem é que está mentindo? Qual é o único meio que eu tenho para achar quem é que está mentindo? O que eu tenho que ter para saber quem está mentindo? O conhecimento da verdade. Se eu não conheço a verdade, como é que eu vou saber quem está mentindo? Por isso que a nossa igreja sempre está insistindo, né? No aspecto de nós estarmos cada dia mais buscando conhecer a igreja mais profundamente, para que nós possamos distinguir aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, para que nós também possamos não deixar que a mentira invada, permaneça e calcifique no meio dos nossos grupos e no nosso movimento. E ele fala também: tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimastes. Tudo elogio. Tem perseverança, sofreste por meu nome, porque Jesus sabia o quanto eles sofriam. Imagina, o templo era um templo de prostituição, de ladrão, e toda a cidade frequentava aquilo. Aí você tinha aquela meia dúzia que queria seguir Jesus. Lógico que eles eram espezinhados, e Jesus tem consciência disso, e Jesus vai mostrando esse carinho por eles. E aí depois nós podemos continuar nos elogios, antes de entrar no mas podemos continuar no elogio. No versículo 6, ele diz o seguinte: mas isso tens de bem, mas isso também tem de bem, detesta as obras dos nicolaítas, como eu detesto. Então Jesus fala para ele: mas isso vocês também têm de bem, vocês detestam as obras dos nicolaítas, como eu detesto. Nicolaítas eram seguidores de um pseudo servo de Deus chamado Nicolau. Esse Nicolau, ele era como chama? Nicolau era um diácono da igreja. Nicolau era um diácono da igreja e tinha os seus seguidores. Só que ele perverteu todas as verdades da igreja para poder tirar proveito dela. Você acha que na nossa igreja nós temos um monte de Nicolaus, às vezes querendo se aproveitar da igreja e não fazer com que a igreja cresça? E eles odiavam os nicolaítas, porque os nicolaítas não queriam seguir a fé de Jesus. Os nicolaítas queriam tirar proveito daqueles que acreditavam em Jesus. Nós temos algumas igrejas que querem se aproveitar da fé dos fiéis? Sim ou não? Nicolaítas. E o manda-chuva é o próprio Nicolau. Jesus até agora só fez elogio. Agora Jesus entra no famoso porém, mas eu tenho alguma coisa para falar para vocês que eu quero que considerem muito. Aí entra no verso 4: mas tenho contra ti que arrefecestes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não se arrependesse. Mas tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Vocês imaginam como é que pode ser? Como fica incoerente na nossa visão puramente humana, uma igreja que se defrontava, que trabalhava, que arregaçava a manga, que enfrentava aquela urgia toda dentro da cidade, aquelas pessoas cheias de querer tirar vantagem da religião, e essa igreja enfrentava tudo isso com muita força, com muita vontade de manter a palavra de Deus em pé. E vem Jesus e fala para ele: mas vocês arrefeceram do primeiro amor, vocês perderam o primeiro amor. É lógico que isso cai na cabeça, na mente, no coração.
É a mesma coisa que ele pode estar falando para nós hoje. Igreja de Londrina, Arquidiocese de Londrina, vocês são muito batalhadores. Eu vejo vocês levantando cedo, vindo para cá, rezando o terço, de madrugada. Vejo vocês trabalhando, vejo vocês se matando, vejo vocês dando sangue pelo seu grupo de oração, vejo vocês fazendo procissões, vejo vocês fazendo cenáculos, vejo vocês preparando um monte de coisa, mas esqueceram do primeiro amor. Logicamente que fala assim, mas Jesus, como pode eu, com toda essa minha batalha, o Senhor me acusar de ter esquecido o primeiro amor? Como pode o Senhor dizer que eu não amo mais a Deus, que eu não sou mais ligado, que eu não estou mais sendo conduzido pelo Espírito de Deus? Mas Jesus, na sua sabedoria, ele usa um adjetivo aí de forma decisiva: abandonastes o teu primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor, não que abandonastes o amor. Você ainda me ama. Por quê? Ele quer dizer aquele amor primeiro. Quem aqui lembra do momento que conheceu Jesus? Ergue a mão. Quem que lembra? Agora não precisa erguer a mão, não. Responda no teu coração. Esse amor que você sentiu naquela experiência de oração, naquele dia de oração, naquela pregação, seja onde, é esse mesmo amor que hoje está dentro do seu coração? É essa mesma efervescência? É esse mesmo calor? É esse mesmo ardor? Será que é esse mesmo que continua hoje nos levando em frente? É isso que Jesus está colocando para eles. Não que vocês não me amem, senão vocês não estariam aqui. E é isso que Jesus vem perguntar para nós também. Eu sei que vocês me amam, mas eu estou querendo saber do primeiro amor. As obras vocês têm feito, o trabalho vocês têm realizado. Eu fico orgulhoso, eu fico apaixonado por sentir que vocês aguentam as perseguições, que vocês aguentam os contratempos, que vocês aguentam tudo que é feito contra ti. Mas você me ama como no primeiro amor? E essa pergunta é dolorida, não é? Você me ama como no primeiro amor? Como é difícil responder para Jesus essa pergunta. Como é difícil responder. Mais do que responder para Jesus, responder para nós mesmos. Porque às vezes a gente jogou no modo automático e estamos fazendo um monte de coisa para Jesus, mas não temos tempo para Jesus. Eu iria agora fazer uma hora de adoração, mas não tenho tempo. Eu tenho que fazer todo esse monte de cartaz, eu tenho que preparar isso daqui, eu tenho que levar aquilo ali na RCC, lá no escritório, eu tenho que fazer não sei o que lá para o meu grupo. Não tenho tempo para fazer adoração. Eu amo Jesus? Amo Jesus. Mas como no meu primeiro amor? Não. Não é como no meu. Porque no meu primeiro amor, eu era todo de Jesus. Eu era só de Jesus. E Jesus sentiu isso na igreja de Éfeso. E aí tem uma frase que foi colocada no meio desse estudo que eu fiz para essa pregação que eu trouxe, que eu acho que reflete muito isso que a gente está colocando. Que eles perderam aquela fé viçosa do primeiro, né? Eles foram destituídos daquele ardor dos avós, né? Porque a geração foi passando e o amor do primeiro encontro você não passa. Aquilo é uma vivência sua só. E aí a frase diz o seguinte: não mais agiam como propagandistas da fé, mas como zeladores
e guardiões. Olha como isso é forte para nós. Porque quando eu vivo o primeiro amor, eu sou aquele propagandista. Eu chego perto da Vânia, sento perto dela, quero falar de Jesus. Você já conheceu Jesus? Eu quero te apresentar um cara que é máximo, transformou minha vida, mudou minha família. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conversei com ele, ele me orientou, eu fui adorá-lo, ele me deu um caminho. Eu estava com uma situação ali que eu estava super inseguro, ele me deu segurança. Eu sou um propagandista de Jesus. É isso que Jesus está cobrando deles e de nós hoje. De nós hoje. Nós estamos sendo propagandistas da fé em Jesus. Nós estamos sendo propagandistas de Jesus Cristo. Aonde nós vamos, nós levamos a palavra para conversar com Jesus? Ou nós estamos sendo zeladores e guardiões? Isso não pode, aquilo não pode, isso que você está fazendo não tem de acordo com a... Isso tudo é rico, mas nós precisamos saber qual é a prioridade maior. É zelar? É, mas a prioridade maior é ser propagandista. E a partir do momento que eu viro zelador e guardião da fé, eu passo a ser um profissional de Jesus e não mais um servo dele. Eu fico me atendo a tudo que é legislação para corrigir os outros, para dizer onde estão errando, para dizer que aquilo não pode. Agora era a hora de você ficar em pé, você ficou de joelho. Agora era a hora de você ficar de joelho, você ficou de pé. Certo? Isso não é atitude de cristão. Fala de Jesus, propaga Jesus, propaga o nome de Jesus, leva o amor dele. As regras serão obedecidas a partir do momento que eu amo, eu respeito. Mas primeiro eu tenho que amar. Para amar, alguém tem que falar dele com amor. E era isso que Jesus tinha contra eles. E Jesus pede para ele: lembra onde você caiu, em que momento você começou a mudar de um jeito que não é aquele jeito do primeiro amor. Lembra, tenta lembrar que momento foi esse. E arrepende-te. Arrepende-te. Pare, reflita, busque a confissão. Se entusiasme de novo por Deus. Arrepende-te. Arrepende-te. Jesus clama: volte para o primeiro amor, porque eu estou contido nesse primeiro amor. E é lá que nós vamos nos encontrar. Verdadeiramente nós nos encontramos com Jesus no primeiro amor. Depois caminhamos juntos, mas o encontrar com Jesus, aquela coisa de você perceber que o coração quer sair pela boca porque você está junto com Jesus, isto é voltar ao primeiro amor. E é isso que Jesus pede para nós. Mas Jesus não fica só na promessa, porque ele fala para eles o seguinte: se não, virei a ti e removerei o teu candelabro do lugar. Sabe o que é remover o candelabro do lugar? Eu vou pegar ele aqui e vou levar lá para o fundo. Vocês vão enxergar o candelabro? Sim ou não? Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: nós não falamos que o candelabro são as igrejas. Vou pegar o teu candelabro, anjo de Éfeso, e levarei embora. Vou acabar com a tua igreja. Ou seja, senhores, senhoras, meus irmãos, irmãs, queridas e queridos, ou voltamos ao primeiro amor, ou Jesus vem falar conosco: levarei o teu candelabro embora. Muitos grupos de oração a gente vê, assim como muitos servos chegam entusiasmados, parece que é do fogo, que nem experiência de oração, né? Você faz uma experiência de oração, tem 300 caras, chora, o cara grita: encontrei Jesus, oh glória, oh, encontrou Jesus. Só que perde Jesus depois de 3 meses de grupo de oração. Ou não é isso? Vem 100 pessoas na experiência de oração, lá no Eis-me Aqui tem 2, e 2 ainda que você forçou algum deles para chegar até ali. Porque eles não encontraram o primeiro amor.
eles encontraram entusiasmo. Vocês levaram pregadores bons, levaram gente que toca o coração, sabe aquela fala doce, a pessoa se apaixonou por aquilo ali, mas não é a pessoa que ele tem que amar, não é o pregador, não é quem fez a oração por ele, esses passam. E aí nós estaríamos fazendo um serviço errado de evangelização, porque aí foi uma evangelização errada, porque levaram para o lado que não é o lado do primeiro amor. E nós muitas vezes fazemos essa evangelização errada, fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas gostem da gente, gostem do pregador, do cantor, do músico, do intercessor, daquele que ministra oração por cura e libertação, daquele que cuida das crianças, daquele que faz o PH. Nós levamos essas pessoas para nós, e Jesus quer essas pessoas para eles, para ele apenas. Ou então, levarei o candelabro embora. Quantos grupos já não sumiram? Quantos grupos já não terminaram? E é isso que Jesus diz para nós. Ou vocês voltam ao primeiro amor, ou levarei o candelabro embora. Mas eu estou te dando como voltar ao primeiro amor. Reflita, arrependa-se, reze, que eu estou de braços abertos. E ele diz o seguinte também ali: quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida. Sabe qual é o fruto da árvore da vida? É a vida eterna. Então Jesus promete para nós que nos dará a vida eterna. Ao vencedor. Quem que é o vencedor? Aqueles que suportar tudo. Aquele que tudo suportar por Jesus Cristo. Ó, eu só vou lá, certo? Porque Ele está comigo, me convidou, me chamou. Vou porque vou com Ele. Não, eu vou porque Jesus vai estar lá, não importa quem vai estar lá. Que ótimo que eu tenho todo o meu grupo, e aqui a gente pode ver, né, vários grupos com as camisetas, tudo junto. Que ótimo que é isso, poder estar com os irmãos, mas eu tenho que ter uma atitude de, eu vou, porque Jesus vai estar lá, onde estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, isso é promessa. Então eu vou, porque eu quero estar com Jesus. Essa é a minha principal decisão, estar com Jesus. E aí, nós vimos que a igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa, mas tinha esquecido o primeiro amor. E Jesus convida a retornar. Se nós formos ver a igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna é uma igreja muito mais tranquila de se falar dela, mas é a chamada igreja rara, raríssima. Vamos lá? Apocalipse 2, 8. Apocalipse 2. Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos lá. Olha o que diz o Senhor. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: eis o que diz o primeiro e o último, o que foi morto e retomou a vida. Quem que é o primeiro e o último? Quem que é o alfa e gama? Quem? Tá. Quem que foi morto e retomou a vida? Quem que é o ressuscitado? Então ele de cara, ele já informa para o pastor daquela igreja, para o comandante da igreja: quem está falando aqui é... Então presta atenção que o que vem aí é muito importante. Eu conheço a tua angústia, a tua pobreza, ainda que sejas rico. Esmirna era uma igreja pobre, vivendo num lugar rico. Era uma igreja que era deixada de lado de tanta pobreza que eles eram. Mas eles amavam a Jesus com tal fervor que ali não tinha para ninguém. Eles não estavam preocupados com nada a não ser sustentado pelo próprio Senhor. E ele fala: conheça a angústia e a pobreza, ainda que sejam ricos.
Como assim? São pobres ou são ricos, Jesus? São pobres no humano, mas são ricos na espiritualidade, na vivência de Jesus. E esse Jesus que fala para ele: vocês são ricos, vocês são milionários, vocês são bilionários no reino de Deus. Isso já vai dizendo para a igreja que eles têm um crédito com Deus imenso. Concorda? E quem que aqui quer ter crédito com Deus? De poder Deus falar para você que você é rico com Ele. Você é pobre nesse mundo, mas esse mundo dura 100 anos para você. Isso aqui é um aperitivo da eternidade. O que eu quero que você foque é a vida em plenitude. De que vale você ganhar essa vida se perder a vida eterna? Não é isso que diz a palavra? Eu quero a vida eterna. E ele fala para ele: vocês são ricos, muito ricos. Aí ele fala o seguinte: e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são apenas uma sinagoga de Satanás. Muitos judeus que se diziam judeus, na verdade perseguiam direto os cristãos. Por quê? Porque esses falsos judeus queriam agradar ao imperador, então eles entregavam os cristãos. Eles eram uma raça de víboras. E aí Jesus fala: a sinagoga do Satanás, onde Jesus coloca esses judeus. Imagine uma sinagoga de Satanás, um negócio bonito, cheio de víbora lá dentro. E Jesus enquadra esses judeus que traem o povo de Esmina como uma sinagoga. Não temas o que hás de sofrer. Por esses dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr à prova. Ou seja, Jesus fala para ele: não temas o que há de sofrer. E está falando para nós hoje: não se preocupe com o que você ainda tem para sofrer, não se preocupe com o que você vai sofrer. Ainda hoje ele fala para ele: por esses dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão e vai pôr à prova. Tereis tribulações sobre 10 dias. 10 dias é um tempo na Bíblia. Teve algum imperador que perseguiu eles durante 10 anos, foram 10 imperadores que perseguiram eles seguidamente. Então é um número que tem esse significado. E 10 para a Bíblia significa não é nem muito, é nem pouco, é um tempo médio. Significa. Então ele fala que vai pôr na prisão, que vai ter tribulação. E olha o que Jesus fala para ele. Jesus fala para ele: apesar de tudo isso, todo esse sofrimento, ser fiel até a morte. E eu te darei o quê? A coroa da vida. Ser fiel até a morte. É isso que Jesus pede para nós. Vocês, cada um de vocês, a Arquidiocese de Londrina, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Por que coroa da vida? Porque em Esmirna tinha aqueles jogos tipo Olimpíadas, né? E os atletas que venciam tinham aquelas coroas que eles ganhavam. Aí Jesus fala para eles: eu te darei a coroa desses daí mundanos, mas a coroa que eu darei para vocês é a coroa da vida eterna. Da vida eterna. E aí ele fecha dizendo: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Olha isso que Jesus está falando para essa igreja. Vocês perceberam Jesus chamar a atenção dessa igreja em algum momento? Só elogios. É uma igreja que aguenta o sofrimento, é uma igreja que está disposta a viver Jesus. Quer me mate, quer me estraçalhe, quer me detone, eu sou Jesus, vivo Jesus, e eu sou o próprio. Eu quero ser o próprio Jesus. E aí Jesus fala para eles assim: o vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Qual é a primeira morte nossa? É essa que nós morremos. Antes de ontem foi enterrado, o Senhor aonde faleceu, não sei quem foi. Essa é a primeira morte. Qual é a segunda morte?
A primeira é da carne, a segunda é do Espírito. E nós estamos nessa vida não para nos lutarmos contra a morte da carne, porque essa nós sabemos que não tem como escapar. Ninguém vai viver para o resto da eternidade aqui nesse mundo. Mas nós queremos viver na eternidade junto a quem? Junto a Deus. E aí Jesus fala para o povo de Esmirna: fique tranquilo, você não vai sofrer o dano da segunda morte. Ou seja, nenhum de vocês morrerão a morte espiritual. Todos vocês vão morar no céu. Amém, igreja? E é isso que Jesus fala para essa igreja maravilhosa de Esmirna: aguente o sofrimento, propague o meu nome, aguente tudo, porque eu vos darei a coroa da vida e vocês vão viver na plenitude, porque não sofrerão a pena da segunda morte, como esses que estão fugindo do meu encontro e da minha face. E ontem eu estava, no final da minha meditação, aí liguei para Denise e falei: Denise, eu quero uma música. Gente, isso é coisa de pregador, né? Sem juízo, né? Eles estão ensaiando faz 200 anos. Eu ligo ontem à tarde, mas eu estou esse tempo todo, graças a Deus, totalmente voltado para essa pregação. E Jesus falou comigo que Ele queria essa música. E eu falei: mas por que essa música, Jesus? Porque eu falei: isso vai atrapalhar o ensaio dele. Ele falou: porque essa música aborda as duas igrejas. Olha que coisa linda que Jesus vai trazer para nós. Então que nós possamos orar com essa música. Não é cantar, não. Nós vamos orar. Porque essa música, em Éfeso, eles precisavam se voltar para Jesus. Lembram disso? Precisavam voltar. Então eles precisavam viver Cristo. Então viver Cristo. Viver para mim tem que ser Cristo. Viver para mim tem que ser Cristo. E Esmirna não se importava de morrer. Pode matar, porque morrer para mim é lucro. Viver para mim morrer para mim é lucro. Vamos lá, ministério, que a gente possa então rezar com essa música, aquilo que pedir para Jesus que realmente venha transformar o nosso coração, para que nós possamos ser que nem a igreja de Esmirna, mas que também nós que sabemos que somos a igreja de Éfeso, possamos transpor as barreiras, para nos chegarmos ao coração desse Jesus maravilhoso. Para mim é Cristo, morrer para mim é... Coloque a mão no seu coração, ouça, feche os seus olhos, escute e vai dizendo apenas amém. Na hora de proclamar o refrão, você vai cantar conosco. Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. Cada nova experiência, cada nova experiência, eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Do começo mais uma vez, Senhor, preciso te dizer, vai cantando. Preciso te dizer, é impossível esquecer. E não estou só nessa batalha. Estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Nova experiência eu te glorifico. Te ter é a maior diferença. É a maior diferença em mim. Se os meus combates eu não combater, minha coroa eu não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vai a minha fé tanto guardar? Se prosseguindo a quem eu sou, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Erga sua
suas mãos. Viver pra mim é Cristo, Morrer pra mim é ganho. não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão. Quando se é cristão, até chegar ao céu, Até chegar ao céu, viver pra mim. é Cristo. Ouça a sua voz, irmão. Pra mim Não não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, Senhor. E uma Conquistarei troféus. estarei. Outra questão. Quando se é cristão, não se para. Mais uma vez, para encerrarmos. Viver pra mim é Cristo. Fala pro seu irmão aí do lado. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de... Até chegar aonde? Até chegar ao céu. Louve ao Senhor, nós te adoramos, Senhor. Por isso, por essa mensagem que traz ao nosso coração. Diga ao Senhor, eu quero o primeiro amor. Eu quero viver o primeiro amor, Senhor. Eu quero viver as riquezas de um verdadeiro cristão. Louvado seja, irmãos. Amém. Amém.